Beleza, pessoal? Hoje a gente vai aprender um pouquinho aí sobre a protoboard ou placa, né? No Tinkercad também ela tem um nome aí de... Opa, peraí, só um minutinho. Ela tem um nome de placa de ensaio, tá? A gente pode pesquisar aqui, ó. Placa de ensaio, tem placa de ensaio pequena, placa de ensaio e vários tamanhos, tá? Vamos dizer assim, beleza? Então é o número de pontos que ela tem aqui. Voltando lá na explicação, na teoria, então a protoboard ou matriz de contato é utilizada para fazer montagens provisórias ou testes de projetos. É constituída por uma base plástica que faz toda a isolação, essa parte branca, essa parte que a gente visualiza, tá? Contendo inúmeros orifícios destinados à inserção de terminais de componentes eletrônicos e internamente existem ligações determinadas que interconectam os orifícios, permitindo a montagem do circuito e dos circuitos eletrônicos sem a utilização de solda. Então a gente vai observar isso muito aí em feiras de ciências, em projetos que a gente visitar aí pelo nosso mundo maker, né, nas faculdades, nas escolas, muita gente utiliza para fazer montagens, protótipos, para montagens provisórias, né, ela é bastante utilizada. Então a gente vai entender como que ela funciona, como que é a lógica de ligação do circuito internamente nela e vamos utilizar para ver o tanto que ela pode ser útil na vida para quem está aprendendo aí a robótica, a eletrônica, né, a automação. A gente acaba, antes de colocar realmente numa placa, que depois eu vou fazer uma videoaula até como desenvolver uma placa, um produto final, tá? Mas a protoboard ela é utilizada antes da gente realmente produzir uma placa final, uma placa que a gente vai colocar no mercado, talvez para uma venda. É onde que a gente vai fazer todos os testes do nosso produto, tá? Então ela tem uma lógica, uma sequência de ligação, tá? Normalmente ela é composta aqui, ó, por linhas, né? Que a gente aqui essas primeiras linhas aqui, ó, a gente chama da área de alimentação. Elas são todas interligadas na horizontal. Então aqui, ó, tá vendo essa barra aqui, ó, laranja? Todas estão ligadas aqui e essas duas linhas, né, a gente acaba utilizando para alimentação. A gente joga o VCC e o GND, os 5 volts ou 12 volts, a alimentação que a gente estiver trabalhando o nosso circuito. Agora, a nossa área de trabalho, que a gente chama de área de trabalho, né, elas são interligadas na vertical, sendo que tem essa linha central que divide o circuito. Então, a linha vertical daqui, ó, de A até E não tem contato com a F até J. Então, de A até E existe um contato vertical, tá? Aí tem o meio da placa na parte de baixo. De F até J, eu também tenho os contatos elétricos na vertical. Então é F, G, H e J na coluna, nessa primeira coluna, eles são todos interligados. Mesma coisa acontece aqui também na linha de alimentação. A gente tem uma linha de alimentação inferior e uma linha de alimentação superior. Todos os pontos na horizontal, no caso de linha de alimentação, estão interligados. Facilita muito o trabalho e a prototipagem dos nossos produtos, tá? E teste que a gente está desenvolvendo. Vamos lá, vamos praticar e ver na prática como que isso aí facilita bastante para a gente aí, tá? Então a protoboard está aqui em tela. Como que a gente já consegue visualizar aquilo que a gente viu ali na teoria? Se eu passar aqui, ó, só de eu passar o mouse aqui no nosso simulador,
a gente vai ver como que as linhas estão interligadas aqui, ó. Fica, vou até dar um zoom aqui, ó. Deixa eu sumir com essa tela aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Centralizar aqui. Olha como que ele demonstra pra gente aqui, ó. Quando a gente passa o mouse, a gente vai visualizar a interligação interna que existe entre os orifícios, entre os pontos. Então qualquer um ponto desse aqui, ó, ele está em comum, ele está interligado. Essa linha verde que aparece quando eu passo o mouse é para me mostrar realmente como os pontos dessa linha está ligado, tá? Se eu pular para a linha de baixo, porque aqui eu estou na minha área de alimentação. Se eu pular para o ponto de baixo, né, para a linha de baixo, ele me mostra novamente todos esses pontos aqui são em comum, beleza? Agora a protoboard na nossa área de trabalho, que é toda essa área aqui, ó, tá? Igual eu falei, ó, essas nomenclaturas pode mudar, aqui já está tratando de A a E na parte inferior e de F a J na parte superior. E nós temos as colunas todas numeradas aqui, ó, de 1 a 30, tá? Isso aqui é toda a nossa área de trabalho. Como que essas colunas estão interligadas internamente? Como é que é a lógica dela que funciona aqui, ó? A coluna 1 em relação a F, G, H e J está ligado na vertical, olha lá, ao verde me mostrando isso, ó. Aqui, ó, coluna 16 ao verde me mostrando. Todos esses aqui são incomuns. Isso facilita e vocês vão ver como que realmente ajuda o uso da protoboard. E observem aquilo que eu falei, ó, tem um meio da placa, a coluna 1, mesmo aqui embaixo também sendo coluna 1, ela não tem ligação com o J, I, H, G, F daqui de cima. O A, B, C, D, E daqui de baixo não tem ligação, mesmo sendo a mesma coluna. Lá, ó, o verde me mostra isso. São só esses pontos aqui, então são 5 pontos na área inferior e mais 5 pontos na área superior. Lembrando, área de alimentação na horizontal, primeira e segunda linha, área de alimentação inferior, todos na horizontais, tá? E aqui todos interligados na vertical com separação central. Beleza. Como que ela nos ajuda a fazer as ligações? Vamos fazer uma ligação simples, bem parecido do que a gente já fez em outras aulas. Então vou sempre, né, que eu vou ligar alguma coisa que eu preciso alimentar, eu preciso de uma fonte geradora. Quem vai gerar? Então, para variar um pouquinho aqui, não só o uso da bateria de 9 volts, eu vou pegar, deixa eu ver o que mais que tem aqui que a gente pode. Eu poderia pegar a pilha, deixa eu ver aqui, não, porque está em todos, deixa eu colocar o básico aqui, vai ficar mais fácil de eu achar. Aqui, ó. Vou pegar essa pilha aqui, ó, é aquelas pilhas de bateria de relógio, né? Alguns aparelhos utilizam isso aí. Beleza? Como que a gente vai interligar isso aqui? Tá? Tá vendo? Ela tem um polo positivo, o polo negativo. Então como que a gente vai fazer? Eu vou afastar aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela do lado de cá, acho que vai ficar melhor. E vou fazer um giro nessa bateria. Acho que vai ficar mais fácil para a gente interligar, tá? Vou colocar ela aqui. Então o polo positivo está aqui, ó. Eu vou puxar o polo positivo até meu terminal de alimentação superior positivo. Lembrando, mudar a cor para vermelho para melhor visualização e compreensão aí do circuito, tá? Vou pegar meu polo negativo, passar aqui por cima e vou ligar também aqui na minha linha de alimentação, na minha barra de alimentação,
Vou ajeitar os ângulos aqui para ficar bacaninha e de fácil entendimento. Vou selecionar o fio negativo agora e vou colocar a cor preta. Pronto! A minha área de alimentação da protoboard está alimentada. Por curiosidade, alguém lembra quantos volts o padrão que tem essa pilha? Essa pilha é de 3 volts. Ela tem até aqui na característica dela, ó, 3 volts. Ela é uma pilha CR2032, tá? Que acontece? Vamos verificar a funcionalidade aqui do... Como é que fala? Da teoria que eu acabei de explicar, dessa linha está totalmente interligada. Como que a gente vai poder verificar isso? A gente vai utilizar um aparelho aqui que a gente já utilizou em aulas passadas, que é o multímetro. Vou pegar ele aqui, colocar ele aqui em cima, bacaninha, e vou fazer a ligação dele. Então eu tenho o negativo e o positivo. Primeiro vou selecionar a tensão, porque como ele é um multímetro, ele pode ler corrente, tensão, resistência. Então vou selecionar tensão, tá? Vou ligar aqui desse extremo aqui, que eu quero realmente testar se essas linhas, se aquela teoria toda passada é real. Então eu vou pegar aqui dessa extremidade da protoboard e vou ligar aqui no negativo. Vou arredar aqui para não precisar dessa curva. Ah não, ficou feio. Deixa eu apagar. Vou fazer de novo. Pronto. Beleza, vou selecionar a cor preto, porque eu peguei o ponto negativo, beleza? Vou pegar o ponto positivo e ligar no positivo do multímetro, cor vermelha. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos verificar agora, vamos ligar o circuito, verificar se essa condutividade aqui existe mesmo, se é um condutor, essas linhas horizontais. Então vamos lá, ó. A tensão da bateria é 3 volts, eu fiz a ligação somente nas linhas aqui de alimentação da protoboard e ela conduziu automaticamente e me provou que existe a condutividade, né, mostrando os 3 volts aqui no multímetro. Beleza. Outra forma de agilizar aqui e contribuir bastante à protoboard, então a gente vai fazer a ligação de um LED utilizando um resistor. Então tá, vou pegar o LED, eu vou colocar o LED em algum ponto aqui da protoboard, vou escolher aqui, ó, escolhi esse ponto aqui, ó. Quando a gente traz um componente para a protoboard, pessoal, ele se conecta aos orifícios aqui, ó. Eu escolhi 2 pontos. Como a protoboard é interligada aqui, ó, na vertical, nessa área de trabalho, então qualquer ponto que eu pegar daqui ou aqui para cima, vou até arredar meu LED para cima, vou deixar ele nesse aqui. Então o catodo do LED, né, que é a parte negativa dele, está interligado com todos esses orifícios. O anodo, a parte positiva do LED, está interligado em todos esses orifícios. Então, para me alimentar utilizando um resistor, vou pegar um resistor, vou colocar o resistor aqui só para me poder girar, tá? Já vou colocar ele aqui, ó, no positivo do LED. E qual que é a função do resistor? O resistor tem a função de limitar a corrente. Pessoal, se tiver alguma dúvida, uma coisa que eu esqueci de explicar, se tiver alguma dúvida sobre o componente, clique aqui, ó. Ele mostra que, ó, o resistor restringe o fluxo de eletricidade em um circuito, reduzindo a voltagem e consequentemente, né, diminuindo, obstruindo a passagem da corrente elétrica. Então aqui dá para a gente ter bastante ideia do componente, como que ele trabalha aí no circuito, beleza? Beleza, o resistor já peguei.
Aqui eu não preciso de colocar fio, eles já estão interligados utilizando os recursos da protoboard, ó. Agora, eu tenho que observar o seguinte aqui, ó. Esse aqui é o anodo, é o lado positivo do LED. Esse que tem a curvinha, o terminal é meio torto aqui, é o lado positivo. Então, eu vou ligar esse ponto aqui, que é a mesma coisa que esse terminal aqui do resistor, eu vou ligar ele aqui no positivo. Já vou até escolher o fio vermelho para ele, ó. Pronto. Então eu fiz a ligação do positivo da minha bateria até o resistor. A corrente vai passar pelo resistor, vai ser limitada, né, e chegando ao positivo do LED. O que está faltando agora, pessoal? Está faltando ligar um negativo, né? Gente, eu vou fazer até diferente aqui para ficar melhor a visualização. Vou pôr o LED aqui embaixo, ó. Aí eu posso pegar esse resistor, só subir ele um pouquinho para ter uma compreensão melhor, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz, ó? Positivo. Deixa eu voltar aqui. Positivo da bateria vai vir por esse condutor, vai alimentar essa barra da protoboard da minha área de trabalho, vai achar esse caminho pelo resistor, vai alimentar o LED, porque está na mesma coluna, né? Agora eu preciso fazer o que? O retorno ao negativo, que é ligar daqui, ó, que é o mesmo ponto daqui de baixo, ó. Eu ligo daqui utilizando pedacinhos de cabo, quanto menor o cabo melhor, né? E vou colocar a cor preta aqui, ó. Bom, como a bateria já não é uma bateria de 9 volts, aquela hora nós usamos uma bateria de 9 volts, para 3 volts pode colocar uma resistência aqui, ó, na escala de ohms, vamos tirar de quilo-ohms, pode colocar aqui, ó, eu acho que até 150 ohms já vai dar para funcionar bem isso aqui, tá? Vamos ver se o circuito funcionou. Vou iniciar a simulação. Opa, que bacana! Nós tivemos já até uma quedazinha de tensão devido à carga do LED. O LED acendeu, a tensão foi limitada aqui, ó, pelo resistor, né, a corrente, acendeu o LED e retornou ao negativo utilizando toda a montagem e as características da protoboard, beleza? Vamos só por curiosidade aqui, ó, vou ensinar aqui um macete, ó, que eu vou selecionar o multímetro, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu dupliquei o multímetro, vou colocar mais um multímetro aqui em cima, beleza? O que eu vou medir com esse multímetro? Esse de cá, da direita, ele está medindo a tensão realmente da bateria, porque está aqui na barra de alimentação da protoboard. Esse outro multímetro aqui, eu vou medir a tensão do LED, o que o resistor está limitando, e vamos ver quanto ele está entregando aqui para alimentar o LED sem queimar. O negativo do multímetro eu posso ligar ele no ponto negativo, porque vai estar em comum aqui, ó, o negativo está passando pelo fio e está aqui em cima. Então eu já posso ligar ele aqui, ó, mais fácil, né? Fica mais usando menor quantidade de fio, vamos dizer assim. Então vou colocar o fio preto, liguei o multímetro. O positivo do multímetro eu tenho que ligar lá na barra, lá embaixo de LEDs, tá? Lá no positivo do LED. Então vou dar um ponto aqui. Eu posso ligar aqui em cima, né, gente? Porque aqui está interligado tudo pela barra da protoboard, pela barra vertical. Então vou ligar aqui em cima, ó. É a mesma coisa que eu estar ligando aqui no terminal do anodo do LED, ó, tudo interligado, beleza? Vou fazer um acabamentozinho. O ruim de... deixa eu ver se vai dar. Não dá. Beleza. Aqui a gente vai colocar a cor vermelho. Tranquilo, gente? Então, esse aparelho aqui agora, quando eu ligar, vai estar medindo a tensão somente em cima do LED. E o de cá, a tensão em cima da bateria. Tranquilo? Vamos ligar aqui para ver. Aí, ó. Perfeito.
Nós estamos com a bateria fornecendo 2,93 volts, porque já teve a queda de tensão. Tivemos a função do resistor aqui limitando a corrente, tá? A corrente passou pelo resistor limitada e entregou para o LED 1,94, que é uma tensão perfeita de funcionamento de um LED. Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Foi o vídeo de apresentação da protoboard. A gente vai aprender a fazer outras montagens, né? A partir daí, provavelmente vou fazer um vídeo também de como realmente criar um circuito, uma placa, né? Como a gente desenvolver, projetar aquelas trilhas, aqueles desenhos todos que fica debaixo de uma placa eletrônica. Eu vou aproveitar e passar para vocês, beleza? Muito obrigado, galera. Tchauzinho.